Oi, meninas, meninos e menines, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Eu sou Bruna com 2 N's, podem me chamar de B2, e como vocês podem ver, B1 foi abduzida e no lugar dela tá o Pedro, o meu marido. E ele vai apresentar aqui hoje um livro que mexeu muito com ele. Ele vai falar mais, né? Eu já vi o filme, eu adianto, né, que tem adaptação. Eu vi o filme, não li o livro. Mas antes de tudo, eu preciso falar que esse livro tem alguns gatilhos, como abuso sexual de vários níveis, como violência, depressão. Então, se você tiver algum problema com algum desses temas, pare agora. Se for melhor pra você, não assiste esse vídeo. Sua saúde mental é mais importante. Mas, se pra você tiver tudo bem, comentar sobre o assunto, então, vem com a gente. E não se esqueça, se você gostar do vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal se você gostar da gente, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, no canal Prisma Literário, tá bom? o livro que a gente vai tratar hoje é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Essa é uma edição da Companhia das Letras. José de Souza Saramago, nascido em 1922 e falecido em 2010, inclusive ano que vem completa o centenário de Saramago. Ele recebeu, em 1998, o Prêmio Nobel de Literatura. Inclusive, até hoje, é o único escritor de língua portuguesa a receber o tal prêmio. Além disso, ele recebeu o Prêmio Camões, que é a maior honraria que um escritor pode receber, um escritor de língua portuguesa, né? É o maior prêmio, né, de língua portuguesa? O Camões o Prêmio Camões sim. E o Nobel de Literatura só ele conseguiu até hoje. Poxa, não sei mesmo. A coleção da Companhia das Letras foi inspirada no projeto gráfico da Porto Editora, de Portugal, que inclusive lançou toda a coleção de Saramago utilizando essa padronagem, que é uma padronagem que tem... A gente tem mais 2 aqui. Exatamente, uma tonalidade de cor mais sólida, puxando pro pastel, assim, e cada livro com uma cor diferente. E a letra, caligrafia, exatamente, é uma caligrafia diferente. Nesse caso, a gente tá com a caligrafia de Chico Buarque de Holanda, que inclusive também recebeu um Camões, Sério? em 2019. Então, Chico Buarque, tanto na edição brasileira da Companhia das Letras, quanto na edição portuguesa da Porto Editora, ele estampa a capa. Algumas outras personalidades mudam, sabe, de alguns livros para outros. Aqui, por exemplo, tem caligrafias diferentes. Exatamente. Essa coleção, ela tem um soft touch na capa. Ela é mais aveludada. Obrigada, porque esses nomes eu não sei. Aqui tá a lombada, parte de trás. A lombada bem organizadinha. Ela segue o padrão direitinho. Estante, né? Fica bonito na estante, fica bem colorido. E o papel dessa edição é um papel Pollen Soft, Amarelinho suave. que ele é mais amarelado e tem um toque bem macio, bem suave. Inclusive a Companhia das Letras está colocando em cima do logo dela escrito Prêmio Nobel para autores que receberam o Prêmio Nobel de Literatura e que estão então no não é catálogo. só dele. Não é só dele. Todos os autores do catálogo da Companhia das Letras que possuem o Prêmio Nobel de Literatura, eles têm colocado isso para atrair novos leitores que estejam interessados em buscar vencedores de Prêmio Nobel de Literatura. E o Ensaio sobre a Cegueira foi um marco realmente na obra de Saramago, porque ele faz uma divisão que, segundo o próprio autor, é como se as obras até o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é a obra anterior ao Ensaio sobre a Cegueira, até aquela obra, ele descrevia estátuas. Por quê? As estátuas são a superfície da pedra. A pedra ainda está lá dentro, mas a estátua é só a camada de fora. Então ele diz que até antes dele, ele só descrevia estátuas. E depois do Ensaio sobre a Cegueira, ele começou a descrever a própria pedra. A profundeza, né? Então ele passou a ter um novo olhar. Ele diz que um momento da carreira de escritor dele e na obra dele se encerrou naquele ponto, e que a partir dali ele começaria a descobrir uma coisa nova, uma nova percepção. De fato é um livro extremamente profundo e denso, porque assim, só pelo filme eu me senti bem, como é que eu digo, pesada e densa, e é muito profundo, só o filme, assim, o diretor tá de parabéns por conta disso, mas eu imagino como o livro deve ser. Exatamente, o filme eu não assisti, eu prefiro manter A visão do livro. A visão que eu criei a partir do livro. Inclusive é um filme que o próprio Saramago assistiu, é um filme de 2008 do diretor Fernando Meirelles. E o que ele achou? Então, ele ficou fascinado pelo filme. Ele gostou muito. Primeiro autor que gostou do filme da adaptação, menino. Tem um vídeo do Fernando Meirelles assistindo do lado dele o filme, e
E Saramago fica tão emocionado que Meirelles começa a chorar e tal. Você não sabe a felicidade que o senhor tá fazendo pra mim. É bem emocionante, depois vocês procurem no YouTube. Mas como Bruna disse, o filme é muito pesado, é muito denso. E o livro... Só pode ser mais denso ainda, né? Exatamente, o livro é de um peso absurdo. É um livro que trata de temas muito delicados. Como a gente tinha dito já, vários níveis de abuso sexual, depressão, violência... Maus tratos, né? Abandono. E inclusive tem uma própria citação de Saramago em que ele descreve um pouco sobre o sentimento dele acerca da obra, sabe? Eu acho que essa citação, ela... Se eu pudesse resumir o sentimento que essa obra me causou, essa citação, ela sintetiza muito bem. Vou pegar minha colinha aqui para poder ler a citação para vocês. Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento, e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Então, como Saramago diz, esse livro é uma longa tortura, imagino que para ele, mas para o leitor também é uma experiência bastante dolorosa. E é por isso que o diretor tá de parabéns, porque ele passa isso no filme. Assim, o que o autor tá falando aqui sobre o processo de escrita, eu senti no filme. Então, assim, eu acho que o diretor fez uma ótima adaptação, e se o filme passa essas emoções, eu só penso no como o livro deve ser realmente denso. Então, eu posso dar um pequeno resumo, mas eu não queria que vocês procurassem nada além disso para começar a leitura. Não peguem spoilers. Não procurem spoilers, não procurem mais sobre a narrativa. Eu acho que esse é um tipo de livro que ele, pela surpresa de cada momento, a tensão, o suspense de cada momento, faz com que a experiência de leitura seja mais prazerosa, digamos assim. Acho que faz com que ela seja mais intensa. E mexe mais com suas emoções. Sim. Então, o plot inicial do livro é um homem está parado no sinal vermelho. Só que não é descrito o nome do homem, nem o nome da cidade, nem o nome de nenhuma das outras pessoas que aparecem. É uma coisa bem interessante do livro. Basicamente, ele está parado de frente para o sinal vermelho e antes do sinal abrir, ele cega. Mas não é qualquer cegueira. É uma cegueira branca. Diferente. Meio leitosa, né? O filme é meio leitoso. Diferente da cegueira comum que a gente conhece, que é a cegueira escura, né? Essa é uma cegueira branca. E pior ainda, é uma cegueira que se transmite de forma epidêmica. O que contraria todas as regras de biologia que a gente entende até agora, né? Então, o livro ele trata de como esse primeiro personagem ele vai se relacionar com a cegueira e com as pessoas, porque a gente não tem só um protagonista aqui nessa obra, a gente pula para vários focos de narrativa. E esse primeiro protagonista, ele torna-se um vetor de transmissão. Ele é o paciente zero, né? Ele é o paciente zero dessa cegueira branca. A partir desse personagem, a narrativa se desenrola e você conhece diversos outros personagens que vão formar núcleos diferentes. A gente vai enxergando como essa cegueira ela se dissemina e como a sociedade, como o governo vai tratar essas pessoas que foram atingidas pela epidemia. É interessante porque, assim, eu não li a obra de Saramago, mas conversando com o Pedro, a gente percebeu que Saramago ele começa os livros dele com uma pergunta. Ele faz uma pergunta, todos os livros dele seriam uma pergunta, e dentro do livro ele procura responder essa pergunta. Qual é a pergunta desse livro? Então, a pergunta desse livro é o que seria de uma sociedade em que todo mundo ficasse cego do dia para a noite, ou de um momento para o outro. E esse é o grande questionamento, e a partir dele, Saramago desenvolve toda uma teia de relações e de acontecimentos que realmente só vocês lendo sem nenhum spoiler para poder entender a intensidade disso. E inclusive esses grandes questionamentos ele começa a ter a partir de ensaios sobre a cegueira. Que ele tem o Intermitência sobre a Morte, o que é que aconteceria se de repente ninguém mais morresse,
Tem O Homem Duplicado, esse aqui. O que aconteceria se de repente você estivesse sentado e vendo um filme e aparecesse um ator que é exatamente igual a você em tudo? Então ele traz esses temas, essas perguntas e trabalha a relação que a gente tem entre sociedade e como aconteceriam o que aconteceria, né, com esses casos. Inclusive, eu tava falando aqui, Pedro tava falando, e eu vi que os capítulos, eles não tem número nem nome. Eu fiquei achando estranho. Pois é, é algo que contribui pra imersão nesse universo de cegueira, né? Não tem. Exatamente. E os personagens que a gente tinha comentado, eles não têm nome. Todos eles são nomeados pelo autor pela sua função social, digamos assim, ou algo relacionado à sua aparência. O que faz com que a gente tenha a impressão de que não é necessário um nome em uma sociedade em que ninguém mais vê. Então a função acaba sendo muito mais importante, ou alguma característica mais marcante sua acaba sendo muito mais importante do que o nome. O nome, ele deixa de falar sobre você, porque é como... até Só um rótulo, né? É uma alegoria que ele faz, inclusive, dentro do próprio livro, que a visão é nada mais nada menos que uma cortina. As coisas ainda existem sem a visão. As coisas estão lá, por trás daquela cortina. E aquela é a verdadeira realidade delas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu tava falando também, não tem hífen, não tem sinal de diálogo. Tem diálogo? Porque no filme tem diálogo, né? Mas aqui eu não tô vendo nada que indique um diálogo. Aspas, hífen. Como é que você sabe que tá falando com quem aqui? Pelo amor de Deus. Então, não tem nada, gente. É sério. Saramago, ele tem Passando rapidamente. Não tem hífen, não tem sinal de diálogo, não tem nada. Como é que sabe? Então, Saramago, ele tem um estilo de escrita muito peculiar, que é muito característico dele, sabe? Ele não utiliza travessão, quase nunca ele utiliza pontos finais, mas ele... Não tem nem aspa. Ele coloca nos diálogos, entre um diálogo e outro, o início de uma fala de outro personagem, ele coloca as capitulares, né? Uma letra maiúscula. Então, fulaninho tá falando aqui, aí vírgula, tem uma outra letra, e aí você, pelas vozes dos personagens, que são vozes incrivelmente verossimilhantes, que você percebe qual pessoa tá falando aqui, qual personagem tá falando aqui, só pela escrita dele. Ele constrói os personagens de uma forma muito fiel, muito viva, exatamente. E a partir das vozes, a gente consegue ver aquela narrativa dele e entender aquilo como um diálogo da vida real. Não como um diálogo construído para uma narrativa perfeita, ficcional. É porque um fala em cima do outro, né? Feito a gente tá falando agora contigo, um fala em cima do outro. Exatamente, Então a gente tem todo esse ritmo, essa cadência que ele dá pra escrita dele, e que especificamente nesse livro tem um tom muito visceral, sabe? Esses diálogos dessa forma, feitos diretos e sem muitos rodeios. Acho que é uma experiência você ler esse livro. Gente, quase não tem parágrafo. Quase não tem parágrafo. Na verdade, acho que não tem parágrafo. Não, tem um outro aqui, por exemplo, pulou, mas essa página não tem parágrafo. Repete. Essa página aqui não tem parágrafo. Essa aqui tem até só um pulo, mas quase não tem parágrafo. Gente, eu não sabia essas coisas, não. Saramago, ele trabalha realmente de uma forma muito específica dele. Então, ele exprime a marca dele no texto, né? E você juntando tudo isso na experiência, os nomes, que inclusive outra coisa a se comentar é que o livro está em português de Portugal. Eu imagino que imagino que eles tenham trazido diretamente, e até porque a gente tem um conhecimento muito próximo e faz com que a gente perca menos na adaptação de alguns termos, né? Então tem termos que a gente não utiliza muito, mas que lá eles trazem. Inclusive, o nome dos personagens, citando alguns, a gente tem o médico. E aí o médico vai ser tratado como médico até o final da narrativa. Tem a mulher do médico, que é tratada assim. A rapariga de óculos escuros, que é a moça de óculos escuros. O menino estrábico. O velho da venda preta.
Então, eles são tratados assim até o final. E você, mesmo sem o nome, você cria uma afeição muito grande por esses personagens e entende cada um deles. Você consegue criar um vínculo muito forte por todas as experiências que são relatadas lá, né? E trazendo sobre a questão do livro, né? O que aconteceria se todo mundo ficasse cego, eu acho que aí tá o principal, o ponto-chave. Ele é um livro que ele vai mostrar, como o próprio autor falou, às vezes o que tem de pior na sociedade. Na verdade, mostrar que a sociedade não é boa. Sim. Saramago, com essa obra, ele quer que a gente entenda a nossa cegueira. Sim, nossa, com certeza. Que a gente enxergue o que a gente não quer enxergar. Porque quantas vezes a gente tá andando na rua e a gente vê uma situação, de repente uma pessoa pedindo comida, né, e a gente ignora, a gente não tô vendo, a gente passa e finge que não tá vendo. Quantas vezes a gente tá no metrô ou no ônibus e vê um rapaz assediando uma moça e a gente finge que não tá ali, não tá acontecendo, a gente é cego. A gente tem uma cegueira crônica, social. Exato. E eu acho que ele traz isso pra esse livro, só que ele traz isso, uma cegueira real, e como isso afeta. Só que no fundo, é a nossa cegueira como sociedade. Você tá vendo o que você tá vendo? Ou você só tá... fingindo que sabe? Não tá então, vendo. Eu acho que esse é um dos maiores Pensamentos, né? pensamentos que a gente tem que levar de... olha, a gente tem uma sociedade muito ruim. A gente é muito ruim. E a gente tem que abrir os olhos pra isso. E parar de fazer vista grossa porque não tá sendo com a gente, sabe? Sim, eu concordo, mas eu sou um pouquinho mais otimista. Eu acho que ainda tem salvação em alguns casos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se eu não tiver mais nada pra acrescentar, é o vídeo de hoje. Novamente, se vocês gostaram, curtam. Se vocês amam o Saramago, compartilha aí qual é o livro que... compartilha não, comenta aí qual é o livro que vocês mais gostam dele, porque ele tem diversos publicados, tanto desse tipo de edição, né, que é a edição que veio de Portugal, quanto da edição nacional. E então compartilha com quem vocês conheçam, que gostam também de literatura portuguesa, né, de Saramago em si. E segue a gente lá no Instagram. E é isso, eu acho. Tchau! Obrigado pela atenção de vocês, até mais. Tchau!